Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Que alegria, que momento maior saber que você nos acompanha há mais de 30 anos. Aqui, hoje na TV Com, estivemos também na Rádio Tribuna, na Rádio Guarujá, na Rádio Clube de Santos. Tivemos uma breve trajetória por todas essas emissoras. E hoje nos encontramos aqui na TV Com, como também estamos na Rádio Cacique de Santos, todos os sábados, a partir das 17 horas. Aquela frase que vai tocar os nossos corações. A dúvida é o princípio da sabedoria. Essa minha equipe coloca cada frase que, se você analisar, tem sempre a ver com você. Muito obrigado. Fotoartista, sabe o que é? Você lembra daqueles filmes da Kodak? Vamos voltar um pouco atrás. Você que ia na praia, tinha aquela foto pequenininha que você olhava no binóculo. Vamos voltar um pouco no tempo e falar da foto preta e branca. Hoje já não existe mais. Qual a técnica? O que faz para revelar aquele quarto escuro que revelava? Tudo isso já faz parte do passado, mas está guardado no coração. Sérgio Horn, ele que é fotoartista, tem um trabalho maravilhoso e tem uma exposição em São Paulo, que com certeza você vai conhecer. Aliás, quem é Sérgio Horn? Qual o seu papel? Qual sua história de vida para chegar até aqui? É um prazer te receber aqui. Eu nasci no Bom Retiro, fiz comunicações na PUC, trabalhei como jornalista econômico muitos anos e no meio desse trajeto me tornei fotógrafo. O que levou você à fotografia? Uma subprefeitura de Santana fez um evento de fim de semana junto com a Kodak. Perfeito. Levou a gente para fotografar, monitores analisaram tal. E foi a partir, para a gente ver o que um evento de prefeitura pode provocar na vida de uma pessoa. Lógico. Foi a partir daí eu comecei a fazer vários cursos de fim de semana na Kodak e comecei a fotografar. No início eu fiz fotojornalismo, fazia foto para release, para matéria e tudo. E depois de uns 10 anos, teve um evento na minha vida. Eu tinha que resolver um problema e foi pela resolução desse problema que eu me tornei fotógrafo artístico. A Faculdade de Santana precisava ascender ao status de universidade. Tinha acabado o fim de ano, ela não podia apagar palavrões de carteiras, não podia mascarar aquilo, e ela não podia trazer o pessoal do ministério porque aí ela não se tornaria universidade. Então, eu sugeri um perfil arquitetônico. Usei máquina de estúdio Pentax, com grande angular, com um monte de coisa. E quando cheguei num laboratório, que eu precisava esconder aquilo que estava ruim, eu fotografei os computadores tudo e a mesa onde estava riscado, não sei o que lá, eu deixei em silhueta, com a iluminação. Aí os computadores tinham uma silhueta de uma tábua da mesa, do tampo da mesa, e pareciam que estava no ar. Foi aí que eu percebi que os cursos de iluminação de estúdio, cursos vários que eu fiz na Kodak, Fuji, me permitiam controlar tanto a luz interna quanto a luz externa. E aí eu me apaixonei por fotos de arquitetura aérea. É importante essa colocação que o Sérgio Horn faz para a gente, porque hoje nós temos o advento do celular. Qualquer pessoa tem o poder de marcar aquele momento. Mas em outrora, a foto preto e branco,
aqueles momentos. Fala um pouco sobre o seu trabalho, inclusive esses quadros que nós temos a honra de estar mostrando aqui. Eu estou com uma exposição Minha São Paulo Querida, na Rua Canuto Doval, 54, em São Paulo, num mega salão de beleza chamado Bárbara Moura, que tem depilação, tem um monte de coisa lá, né? E ali eu tenho fotos aéreas do centro de São Paulo e tenho também fotos aéreas da Ponta da Praia. Aí vocês têm que estar se perguntando por que a maioria das minhas fotos são preto e branco. A verdadeira foto é a foto preto e branco. A foto colorida foi um artifício que o George Eastman, que era o fundador da Kodak, criou para desenvolver o mercado amador. Interessante. Porque acontece o seguinte, se você pegar radiografia, se você pegar ultrassom, ela é toda em preto e branco porque ela dá detalhe. Só que o preto e branco, ele tem um problema muito sério. Se a coisa estiver bonita, ela fica muito bonita, mas se tiver defeito, ela fica muito feia. Ah, interessante. Então você tem que saber fotografar em preto e branco, porque se você não fizer uma foto boa, a coisa... né? Essas fotos que estão aparecendo são as fotos da exposição. Tá. A Kodak, o filme, demorou 20 anos no mercado, demorou 200 anos, na verdade, né? E nos últimos anos, a Kodak conseguiu colocar o cromo, que era um filme muito especial. A fotografia digital se desenvolveu nos últimos 10 anos. No início, ela não conseguia tirar fotos que nem um filme. Mas nos últimos 2, 3 anos, você começou a ter câmeras com um computador muito aprimorado lá dentro e com 24 megapixels, por exemplo, que elas fotografam exatamente na mesma sensibilidade do que o cromo. Perfeito. Agora, a fotografia artística, ela tem uma característica especial. Eu faço quadros de fotografia artística. Antigamente, você não tinha tecnologia, o pintor ia lá, ficava meses pintando. O fotógrafo artístico, ele vai num local, ele está trabalhando com a luz da natureza. Então, ele tem que esperar o momento exato para você fotografar. Não pode fotografar meio-dia, tem que fotografar até as 11 horas, tem um horário da tarde que você tem uma luz menor, e você tem que reprogramar toda a máquina. Você quer uma foto ampla que esteja clara, você tem que configurar a abertura, você tem que configurar o ISO e mandar o computador configurar a abertura, o tempo. Perfeito. Você que é fotógrafo, que é amador, está aprendendo, eis uma aula, hein? Vamos voltar com muito mais sobre a técnica que ele acabou de colocar, o horário certo para você fotografar, o ângulo e também que a foto preta e branca revela a realidade da foto. Volto daqui a poucos instantes com o fotoartista Sérgio Horn, que está nos dando uma aula magna sobre fotografia. Quero agradecer também a presença da sua esposa aqui também. Muito obrigado por sua presença aqui, por vir a Santos nos apresentar e também trazer o Sérgio Horn. Muito obrigado. Aguarde aí, eu volto já. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos.
Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specialized in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAAC. Voltamos. Hoje estamos falando sobre fotografia. Aliás, a fotografia, ela guarda os momentos. Daqui a 50, 100 anos, você vai olhar aquela foto quando você era bebê e você vai chorar, eu tenho certeza. Por isso, esse programa com o Sérgio Horn está dando umas dicas interessantes para nós. Qual a diferença da foto artista, a foto social? Existe alguma diferença? Existem diferenças básicas entre o fotojornalismo, a foto social e a artística. Perfeito. O fotojornalista, ele tem que captar um momento. E hoje, com a tecnologia, ficou fácil captar esse momento. Você tem um computador dentro das máquinas profissionais. Ele coloca o computador para fotografar e fotografa o momento. O fotógrafo social, ele trabalha em estúdio. É relativamente fácil, é o cara de casamento, é o cara de moda, é o cara de não sei o que, de qualquer coisa desse tipo, e ele tem uma luz controlada. A luz de estúdio é uma luz controlada, ele sabe a luz que ele tem, ele sabe o diafragma, ele sabe tudo, ele não tem surpresa. Já na fotografia artística, você está trabalhando com a luz da natureza, é um pouquinho mais difícil. Você tem que conhecer muito bem iluminação e você tem que também configurar toda a máquina. Por exemplo, esse quadro aqui, que está no vídeo, ele retrata a Avenida da Consolação, da igreja até o Museu de Arte. Tem 4 quilômetros. E esses 4 quilômetros com os carros, com as pessoas, estão nítidos. Para você conseguir isso, você tem uma técnica. Olha, interessante. Você tem que usar um diafragma. Quanto mais fechado o diafragma, mais profundidade você tem, mais você tem o campo claro, né? Só que para você fazer isso, você determina o diafragma que você precisa para aquela determinada foto. Você determina a sensibilidade do ISO e você coloca o computador da máquina para calcular o tempo. Só que esse tempo, geralmente, no caso dessa foto, para gravar essa cor que ela está, esse tempo é pequeno. Então você está num tripé e você está usando um disparador de radiofrequência. O disparador de radiofrequência é que nem o controle da TV, só que na máquina você aperta o botão e ele dispara a máquina. Por quê? Porque o nosso coração, ele tem uma bomba forte. Se você colocar o dedo lá, vai tremer. Lógico. Então você precisa do tripé e tal. Então, eu vou dar um exemplo. Aquele quadro, por exemplo, eu passei naquele ambiente 3 dias. E eu precisava de uma luz determinada. Eu consegui medir que essa luz, num período de verão, ela aconteceria às 4h15 da tarde. Lógico. Então, eu subi no prédio, armei o tripé e fiz a foto. Tá aí, importante participação. Ficaria aqui um programa inteiro aprendendo com o Sérgio Horn tudo sobre fotografia. Mas nosso tempo é curto. As suas considerações finais. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por essa oportunidade e espero ter esclarecido tudo sobre fotografia. Não vai voltar outra vez aqui, porque esse é um tema apaixonante que é a fotografia. Continue aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor!
Jornal da Comunidade. Apoio Praticagem de Santos.